E aí, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre micro-organismos, tá? Nós vamos ver 3 tipos de micro-organismos: os vírus, as bactérias e os protozoários, suas características, suas curiosidades, etc. Vamos lá para o primeiro. Os vírus, tá, são indivíduos acelulares. O que é que significa? Eles não possuem célula. A célula é a unidade básica de um indivíduo. É ela que vai executar todas as funções desse ser vivo, digestão, locomoção, reprodução e etc. E se o vírus não tem célula, como é que funciona, como é que se dá todo o funcionamento dele? Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para funcionar, para viver em si, ter todas as atividades metabólicas dele, ele necessariamente precisa estar parasitando uma célula, tá certo? Quando ele parasita essa célula passa a ser dele. Então, se aquela célula faz digestão, se aquela célula faz reprodução, se aquela célula tem algum tipo de metabolismo, esse metabolismo vai ser do vírus a partir daquele momento, tá certo? Apesar disso, o que é que o vírus tem em si, já que nem célula ele tem? Ele basicamente é um componente proteico que pode ter DNA ou RNA, o qual justamente vai entrar dentro dessa célula e vai parasitar, comandar toda essa célula, fazendo com que o metabolismo dela agora seja dele. Os vírus estão muito relacionados às vacinas. Apesar de vacina não ser apenas para vírus, mas principalmente porque o que é uma vacina? A vacina, ela nada mais vai ser do que um vírus ou uma bactéria também atenuada ou morta, ou seja, enfraquecida. Por que a gente, ao nos prevenirmos de uma doença, na verdade aquela vacina vai ter o agente que causa aquela doença em si? Porque como ele está fraco ou morto, ele não vai ter poder de nos causar o sintoma da doença. Porém, ele continua sendo um indivíduo estranho para o nosso corpo. A partir do momento que ele entra em contato com o nosso corpo, os nossos anticorpos eles vão identificar aquele indivíduo como estranho, vai fazer todo o reconhecimento daquele indivíduo e vai começar a elaborar estratégias para eliminá-lo do nosso corpo. Só que o que acontece? Se isso acontecesse com um indivíduo realmente vivo, um vírus em si, o tempo que o nosso corpo leva para fazer toda essa defesa, o corpo já vai estar adoecendo, os sintomas já vai estar aparecendo. A vacina faz com que o nosso corpo se prepare contra esse agente infeccioso, apesar de ele não estar causando nenhum tipo de sintoma. E o que é bom nisso tudo? O bom é porque essa imunidade da gente, esse sistema de defesa, ele tem memória. No dia que a gente entrar em contato com esse indivíduo realmente vivo, que nos causaria alguma doença, o nosso corpo já vai ter uma defesa elaborada e vai combatê-lo antes de desenvolver a doença em si. Então, isso que é uma vacina. Qual é o problema das reações das vacinas? Que muitas pessoas evitam tomar vacina devido às reações, achando que vão ficar doentes, né? E a gente vê muita coisa atualmente sobre isso. Na verdade, a reação da vacina ela acontece principalmente quando a pessoa está com a imunidade baixa. Mas entender que aquilo não é a doença em si, é uma reação do seu corpo devido você ter entrado em contato com aquele agente infeccioso que vai lhe causar uma moleza, pode lhe causar um estado febril, mas isso é só enquanto seu corpo reage, não tem a menor condição de você pegar a doença em si porque você tomou a vacina. E antes de uma reação de uma vacina, um corpo mole, um estado febril, do que realmente ter contato com aquela doença, que inclusive muitas delas podem levar à morte, tá certo? Quais são as doenças que são causadas por vírus? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, das mais conhecidas: AIDS, catapora, cachumba, chikungunya, tá? O codilomba combinado, dengue, ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes, HPV, poliomielite, raiva, resfriado, que é a gripe em si, né? Rubéola, sarampo, varíola e zika. Algumas delas nós já temos vacinas, outras não. Por quê? Porque os vírus, eles são indivíduos extremamente mutagênicos, eles sofrem muitas mudanças. Então, criar vacina para ele é complicado, porque demora para ser criado, e quando essa vacina é criada, muitas vezes o vírus já tem sofrido uma série de mutações, tá certo? Outro micro-organismo que a gente vai ver são as bactérias. Quais são as características das bactérias? São indivíduos unicelulares, ou seja, só possuem uma única célula.
Essas células são procariontes, são os únicos seres vivos que são procariontes. O que é uma célula procarionte? É uma célula que não tem envoltório nuclear, ela não tem núcleo e nem organelas, é uma célula desorganizada, tá certo? Elas tanto existem bactérias que são autotróficas, ou seja, que fabricam o próprio alimento, muitas delas fotossintetizantes, outras não, e as heterotróficas, ou seja, as que precisam ir atrás do alimento. A reprodução delas basicamente é assexuada, apesar de haver troca genética em alguns tipos dessas reproduções, causando uma variação, criando um indivíduo diferente dos pais, tá certo? Podem possuir parede celular ou não, e isso vai estar relacionado inclusive com a doença, no fato dela ser mais facilmente combatida ou não, tá? Porque a parede celular ela vai dar uma proteção extra para essa bactéria contra os medicamentos, por exemplo. E nem todas são prejudiciais à saúde. Quando a gente fala em bactérias, muitas vezes a gente fala logo em coisa ruim, em doença, mas não necessariamente. Existe uma série de bactérias que vão ser benéficas para vários seres vivos, como para a gente também, por exemplo, como as bactérias que vão estar na nossa flora intestinal, auxiliando no nosso processo digestivo, tá certo? Outra função também importantíssima das bactérias, já agora relacionada ao meio ambiente, é que ela é uma dos principais decompositores da matéria orgânica das cadeias alimentares, fazendo com que o ciclo dos nutrientes seja completado. Quando a gente fala em bactéria, a gente tem que falar aqui necessariamente de antibióticos. Os antibióticos, gente, são medicamentos, ao contrário das vacinas. Quando a gente fala em vacina, a gente fala em prevenção. Quando a gente fala em antibiótico, a gente está falando de tratamento, tá certo? Elas vão ser utilizadas, esses medicamentos vão ser utilizados apenas no combate de bactérias. Então, se eu estou gripado, faz sentido eu tomar um antibiótico? Não, porque se uma gripe é causada por um vírus, eu não vou tomar um medicamento que serve para matar bactérias. É a mesma coisa na minha casa, está infestado de barata e eu botar remédio para formiga, veneno para formiga, não faz sentido, tá? Agora o que eu quero levantar aqui para vocês é a questão da resistência bacteriana devido ao uso indiscriminado desses antibióticos. Antibiótico não é um remédio que a gente costuma comprar na farmácia de maneira muito fácil. Ele tem que ter uma receita, ter sido passado pelo médico, etc. Por quê? Porque o uso indiscriminado desse antibiótico, ou seja, tomar antibiótico para doenças que não são, ou para aquele antibiótico não são doenças causadas por bactérias, ter que tomar, por exemplo, 3, um por dia, e você tomar 2, não tomar o terceiro, ou tomar em horários errados, ou tomar e ingerir bebidas alcoólicas, enfim, tomar antibiótico de forma que não é a correta em si. Isso causa uma série de prejuízos, porque isso seleciona as bactérias mais resistentes e elas vão criando cada vez mais uma capacidade de resistir a esses antibióticos, até que vai ter um momento que aquele antibiótico não vai mais fazer efeito para você, você vai ter que tomar um cada vez mais forte. E vai ter um momento também que talvez a indústria farmacêutica não consiga criar um medicamento tão facilmente que elimine bactérias muito resistentes e que pode causar uma série de prejuízos com uma pandemia, por exemplo, tá certo? Doenças causadas por bactérias, alguns exemplos. A gente tem o botulismo, cólera, coqueluche, difteria, disenteria, febre tifoide, gonorreia, hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia. Lembrando que só a pneumonia, que ela tanto pode ser bacteriana como também pode ser viral, sífilis, tétano e tuberculose. Já os protozoários são indivíduos também unicelulares, mas aqui com uma grande diferença. Eles são eucariontes, tá certo? Os únicos indivíduos procariontes, como eu falei, são as bactérias. O que é o indivíduo eucarionte? É o que tem célula organizada, com envoltório nuclear e organelas. Todos os outros seres vivos, exceto as bactérias, vão ter células eucariontes. E os vírus não têm células, então nem é procarionte, nem é eucarionte. Aqui também uma grande diferença é que os protozoários, apesar de ser um indivíduo unicelular e parecer ser um indivíduo muito básico, eles são indivíduos heterotróficos, tá? E eles vão ter uma alimentação muito interessante, a maioria deles, através de pseudópodes. O que é que são pseudópodes? Os pseudópodes, eles são estruturas que o corpo vai ramificar dele, que vai servir tanto para locomoção, assim como os cílios e flagelos, mas também para alimentação. Aqui na imagem a gente vê a formação de pseudópodes, de extensões do corpo, para envolver um alimento e esse protozoário conseguir se alimentar através de absorção.
Eles tanto podem ser indivíduos de vida livre ou também podem ser indivíduos parasitas que vão causar algum tipo de prejuízo para o hospedeiro em si. Possuem reprodução assexuada ou sexuada, vai depender do indivíduo e da situação em que ele está inserido. Doenças causadas por protozoários, né, daqueles que são parasitas. Alguns exemplos: a amebíase, que é uma das mais conhecidas, né, provocada pela ameba, a disenteria, a doença de Chagas, a doença do sono, a giardíase, a leishmaniose, tá, que também é conhecida principalmente como calazar, a malária, a toxoplasmose e a tricomoníase. Queria agradecer a vocês sobre essa aula dos micro-organismos, espero que tenha ficado tudo bem claro e até a próxima aula.